Oi, gente! O tema do vídeo de hoje é faça a pergunta certa. E já começando com uma pergunta, por quê? Quando eu tava no auge, quando eu tava num momento assim de crise, na pior época, eu perdia muito tempo questionando a Deus o porquê daquilo está acontecendo. E eu ficava, Deus, por que eu tô passando por isso? Deus, por que isso? Deus, por que esse momento? Deus, por que? Eu ficava só questionando e por que eu tava passando por aquela situação e eu tava dando muito mais ênfase à situação ruim, tava dando muito crédito para aquilo e não tava focando na minha melhora, não tava focando em nada a não ser questionar. E eu perdi um tempo questionando e não focando em outras coisas boas que pudessem me ajudar a sair daquela situação. E fez grande efeito quando eu troquei essa pergunta. Eu comecei a parar de perguntar o porquê e eu comecei a perguntar, Deus, o que você quer me ensinar com isso? Deus, o que eu posso aprender com isso? Deus, para que esse momento? E eu fui trocando a pergunta e tirando um proveito daquela situação. Como diz aquela frase, se a vida te der limão, faça uma limonada. Eu comecei a tirar de algo ruim uma coisa boa. E é que nem recentemente uma pessoa falou assim, eu nunca vou perdoar a pessoa pelo que ela fez. E às vezes é uma situação difícil em que a gente tem que trabalhar o perdão. Já falei sobre o perdão em outro vídeo, mas aí eu cheguei e conversei com ela e eu falei, se você não perdoar, você vai estar permitindo que ela continue te fazendo mal, ela vai fazer um estrago maior do que já tá. E às vezes essa questão, a gente permite em que uma situação ruim tome muito mais, venha devastando muito mais do que era pra ser. E eu comecei a trocar a pergunta, eu comecei a tirar algo bom disso. Nessa época, como eu já falei, foi a época que eu mais cresci. Foi a situação em que eu tive todo o aprendizado, assim, o que eu demorei para aprender a minha vida inteira, eu aprendi nesses últimos anos, porque eu comecei a trocar a pergunta, eu comecei a tirar um proveito dessa situação. Às vezes acontece uma coisa ruim, aí eu já quero reclamar, eu já quero falar, Deus, por quê? Eu falo, talvez tenha um propósito, talvez Deus esteja me livrando de algo maior, de algo que era para acontecer pior. E o que eu posso aprender com isso? E eu vou tirar, assim, eu não vou deixar que uma situação ruim tome leve o crédito. Eu vou pegar e falar, não, você achou que ia me vencer? Então tá, vou tirar algo ruim disso, vou tirar algo bom de algo ruim que aconteceu e vou aprender e vou crescer com isso. Não é fácil, né? Toda situação que acontece, pode estar acontecendo coisa ruim, eu vou ficar feliz, assim, legal. Não, às vezes é muito difícil tomar essa decisão, às vezes não é de imediato, e depois a gente começa a pensar, o que eu posso tirar? Pode demorar um tempo. É um processo, como eu sempre falo. E nessa época eu comecei a tirar as coisas boas que eu poderia aproveitar. Então foi o momento em que eu tive a minha identidade firmada, que eu tive a certeza do amor de Deus por mim, que eu tive certeza de quem eu sou para Deus, que eu tive a certeza de que eu não preciso agradar as pessoas, que eu só preciso agradar a Deus sobre o meu futuro. Eu fui tendo várias certezas que antigamente eu vivia com interrogações na minha cabeça, porque, como eu já falei, se eu não sabia para onde eu ia, se eu não tinha um alvo, se eu não tinha um destino, eu não tinha como um caminho, qualquer caminho tava beleza, tava ruim no caso, né? Assim, vou por esse, tanto faz, não tô feliz daquele caminho ali, não. Qualquer coisa, eu não tinha um caminho certo para seguir porque eu não sabia para onde eu ia seguir. E talvez eu estivesse assim até hoje, com várias interrogações na minha cabeça, sem saber quem eu era. E eu queria ler um versículo que tá lá em 2 Coríntios 1:3, que ele fala assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outro quando eles passarem por aflições. A primeira coisa que é bem grifada na minha Bíblia, nesse versículo, é Pai. Pai misericordioso. É o nosso Pai. Deus é esse Pai misericordioso, um Pai que nos encoraja, um Pai que está próximo. E a primeira coisa que, talvez, a lição que a gente pode tirar desse momento ruim
é que a gente pode encorajar outras pessoas que estejam passando por uma situação igual a que a gente passou. Não é desperdiçar a nossa dor. E aí foi uma das coisas que me motivou quando o pastor falou: futuramente você pode ajudar outras pessoas que têm passado por isso. E aquilo foi um encorajamento. E foi exatamente isso. E aos poucos eu fui trocando e eu fui começando a tirar proveito daquela situação. Então eu parei de questionar a Deus e comecei a focar no que eu poderia tirar de lição e de proveito. Em Romanos 8:28 fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fui tirando, tá acontecendo uma situação ruim, e eu ficava, eu posso aprender, talvez nessa situação, a ter mais paciência, nessa situação eu posso aprender a ter mais domínio próprio, nessa situação eu posso aprender que às vezes o meu problema não é tão grande quanto eu pensava, ou que eu preciso amar mais as pessoas, ou que eu preciso entender mais tal coisa, e eu fui tirando coisas boas de situações ruins. E assim eu fui começando a enxergar com outros olhos e eu fui voltando a focar. E eu comecei a focar em Jesus, foi começando a mudar o meu foco das coisas ruins e focando nas coisas boas, nas coisas que Deus estava fazendo. Deus não precisa fazer coisas grandes e, nossa, olha aquilo. Não, Deus se revela em pequenas coisas. Deus revela a sua grandeza em pequenos atos, pequenos gestos, pequenas coisas que Ele vai fazendo, Ele vai mostrando quem Ele é. E a gente precisa começar a enxergar isso e não ficar olhando pro lado errado, esperando algo ou fazendo a pergunta errada. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e que a partir de hoje vocês comecem a, quando passar por uma situação ruim ou nessa situação que vocês estejam passando, que vocês comecem a falar com Deus. Deus, o que eu posso aprender com isso? Deus, me ajude a enxergar as coisas boas, me ajude a tirar proveito dessa situação. E que às vezes a única coisa que você pode tirar é aprendizado. Isso vale muito a pena, porque eu aprendi e não me arrependo. É igual eu já falei, se eu pudesse voltar no tempo e não passar por isso, por mais que seja muito difícil às vezes eu dar essa resposta e tenha sido o momento mais difícil da minha vida, eu não voltaria, porque eu tive a certeza de quem eu sou e eu posso ajudar outras pessoas que têm passado por isso. Eu já passei. Às vezes é difícil ainda lidar com várias situações, mas Jesus me ajudou a suportar, Jesus me ajudou a carregar. E quando eu entreguei para Jesus tudo aquilo que estava pesado, eu tive confiança nele, me tornei uma pessoa melhor, uma nova pessoa, e fez toda a diferença na minha melhora. Então, espero que tenha ajudado vocês e que vocês comecem a fazer a pergunta certa para Deus.